Férias. Disse que era francesa e que era isso que os franceses faziam. A empresa onde ela trabalhava estava com as mãos atadas na questão das férias, mas, como a funcionária era encantadora e introduzir a variável não monetária na noção de seu valor, o chefe reagiu aumentando seu salário. Salário sem metas é roleta russa depois de negociar um salário. Informe-se sobre o que é ter sucesso na sua posição, bem como sobre o que precisa fazer para conseguir o aumento seguinte. Isso é significativo para você e não custa nada para seu chefe. Mais ou menos como aconteceu com a Associação de Advogados ao me dar uma reportagem de capa na revista. Assim você pode planejar o próximo aumento e, uma vez que esteja claro que é sucesso e contando com a supervisão do seu chefe, prepare-se para o próximo passo. Desperte o interesse do chefe por seu sucesso e ganhe um mentor não oficial. Lembra a ideia de calcular o que o outro lado está realmente comprando? Bem, quando você estiver vendendo a si mesmo a um gerente, venda-se como mais do que apenas mão de obra para um trabalho. Venda-se é a seu sucesso, como uma maneira de o gerente validar a própria inteligência e transmiti-la para o restante da empresa. Certifique-se de que saiba que você será um argumento de carne e ouça atestando a importância dele e da empresa. Depois que você tiver inclinado à realidade do chefe, para considerar você como um embaixador dele, acredite, ele terá interesse em seu sucesso. Pergunte, o que é preciso para ser bem-sucedido aqui? Repare, por favor, que essa pergunta é semelhante às sugeridas por muitos centros de aconselhamento em carreiras de MBA, mas não exatamente igual. E as palavras exatas dessa pergunta é que são fundamentais. Alunos dos meus cursos de MBA que fizeram essa pergunta em entrevistas de emprego provocaram uma reação curiosa em seus entrevistadores. Eles se inclinaram para a frente e disseram: ninguém nunca nos perguntou isso antes. Os entrevistadores, então, deram respostas ótimas e detalhadas. A questão-chave aqui é a seguinte: se uma pessoa lhe dá uma orientação, ela o observará para conferir se você segue seus conselhos. Terá um interesse pessoal no seu sucesso. Você acaba de recrutar seu primeiro mentor não oficial. Para mostrar como essa estratégia pode ser levada a cabo quase à perfeição, não consigo pensar em nenhum exemplo melhor do que o de meu ex-aluno de MBA Angel Prado. Quando estava terminando o MBA, Angel foi até seu chefe e começou a assentar as bases para seu trabalho pós-MBA. A empresa estava pagando o curso. Durante o último semestre, ele lançou uma âncora não específica, uma espécie de faixa. Sugeriu ao chefe que depois de formado, e já que a empresa não precisaria mais desembolsar o dinheiro de seu MBA, em torno de $31 mil por ano, esse valor deveria ser incorporado ao seu salário. O chefe não assumiu nenhum compromisso, mas Angel foi agradavelmente persistente em relação a isso, consolidando a ideia como uma âncora na mente do chefe. Após a formatura, Angel e seu chefe tiveram uma conversa importante. De maneira assertiva e calma, meu ex-aluno levantou uma questão não financeira para afastar o foco do quanto. Ele pediu um novo cargo. O chefe prontamente concordou que um novo cargo era certo após a conclusão do MBA de Angel. Nesse momento, Angel e seu gerente definiram quais seriam suas funções. Responsabilidades na nova posição, estabelecendo assim uma medida de sucesso. Então Angel respirou fundo e fez uma pausa para que seu chefe fosse o primeiro a lançar um número. Demorou, mas ele fez a proposta. Curiosamente, o número mostrou que os esforços iniciais de Angel para ancorar sua ideia haviam funcionado. O chefe propôs acrescentar $31 mil ao seu salário base, um aumento de quase 50%. Mas Angel não era um negociador principiante, não depois de assistir às minhas aulas. Em vez de rebater e ficar preso ao quanto, ele continuou falando, rotulando as emoções do chefe e demonstrando empatia diante da situação dele. Na época, a empresa passava por negociações difíceis com seus investidores. Em seguida, Angel pediu educadamente um momento para se afastar e imprimir a descrição do trabalho acordado. Essa pausa criou uma dinâmica de urgência pré-prazo final em seu chefe, o que Angel explorou ao retornar com o papel impresso. No final, ele acrescentara a remuneração desejada, de $134.500 a $143 mil. Nessa pequena jogada, Angel entrelaçou várias lições apresentadas neste capítulo. Os números ímpares deram ao salário pedido o peso de um cálculo refletido. Os valores eram altos também, explorando a tendência natural do chefe a acatar o limite de preço diante de uma âncora extrema. E havia uma faixa, o que fez Angel parecer menos agressivo. Além disso, o menor valor da faixa tornava-se razoável quando comparado ao maior. A linguagem corporal do chefe, sobrancelhas erguidas, informou que ele estava surpreso com o pedido de remuneração. Mas a jogada surtiu o efeito desejado. Depois de alguns comentários sobre a descrição do cargo, ele ofereceu $120 mil. Angel não disse sim, nem não, e continuou falando e criando empatia. Então, no meio de uma frase, aparentemente do nada, o chefe lançou o valor de $127 mil. Estava claro que ele estava negociando consigo mesmo, então Angel esperou. Por fim, o chefe disse que concordava com os $134.500 e que começaria a pagar esse salário dentro de 3 meses, após a aprovação do conselho de diretores. Como a cereja do bolo, Angel investiu no uso positivo da palavra justo, é justo, disse ele, e em seguida vendeu seu aumento ao chefe, como um casamento no qual o chefe seria o mentor. Estou pedindo a promoção a você, e não ao conselho, e tudo que preciso é que você concorde com isso, disse ele. E como o chefe de Angel respondeu a seu novo embaixador: vou lutar para conseguir esse salário. Portanto, faça como Angel e receba o aumento que deseja. Lições-chave. Comparadas às ferramentas discutidas nos capítulos anteriores, as técnicas apresentadas aqui parecem concretas e fáceis de usar, mas muita gente se esquiva delas por parecerem manipuladoras. Afinal, algo que inclina a realidade de seu interlocutor deve ser enganação, certo? Em resposta, tenho a dizer que essas ferramentas são usadas por todos os melhores negociadores porque elas simplesmente reconhecem a psique humana como ela é. Somos animais emocionais e racionais, porém, essas características se manifestam de maneiras previsíveis. Obedecem a um padrão. Usar esse conhecimento é apenas ser racional. Ao utilizar essas ferramentas em sua vida diária, lembre-se de seguir estas lições poderosas. Todas as negociações são definidas por uma rede de necessidades e desejos subterrâneos. Não se deixe enganar pelo que há na superfície. Se você sabe que os sequestradores haitianos só querem dinheiro para as noitadas do fim de semana, é capaz de se preparar muito melhor para negociar. Rachar o prejuízo é calçar um sapato preto e outro marrom, portanto, não faça concessões. Aceitar a metade quase sempre produz acordos ruins para ambos os lados. A proximidade de prazos finais incita as pessoas a acelerar o processo de negociação e a tomar atitudes impulsivas que vão contra seus interesses. A palavra com J, justo, é um termo emocional que as pessoas em geral exploram para pôr o outro lado na defensiva e obter concessões. Quando seu interlocutor lançar a bomba J, não se deixe levar a uma concessão. Peça a ele para explicar de que forma você o está tratando injustamente. Você pode inclinar a realidade de seu interlocutor ancorando o ponto de partida dele. Na negociação, antes de fazer uma oferta, ancore-o emocionalmente dizendo como será. Ruim. Quando chegar aos números, lance uma âncora extrema para que sua oferta, real, pareça razoável, ou use uma faixa de valores para parecer menos agressivo. O valor real de qualquer coisa depende do ponto de vista de quem vê. As pessoas assumem mais riscos para evitar uma perda do que para ter um ganho. Certifique-se de que seu interlocutor veja que há algo a perder se não agir. Capítulo 7. Crie a ilusão de controle.
Um mês depois de terminar meu trabalho no caso de Jeffrey Shilin, em maio de 2001. Recebi ordens do escritório central para voltar a Manila. Os mesmos bandidos que haviam levado Shilin, um grupo brutal de islamistas radicais chamado Abu Sayyaf tinham invadido o resort de mergulho privado dos Palmas e feito 20 reféns, incluindo 3 americanos, Martin e Gracia Bullion, um casal de missionários de Wichita, Kansas, e Guilherme Sobero, diretor de uma companhia de produtos impermeáveis na Califórnia. Dos Palmas foi um pesadelo para o negociador desde o início. Um dia depois dos sequestros, a presidente filipina recém-eleita Glória Macapagal Arroyo criou a dinâmica mais agressiva e não construtiva possível ao declarar em público guerra total ao Abu Sayyaf. Não é exatamente um discurso empático, certo? A coisa ficou muito pior. O exército filipino e os fuzileiros navais americanos travaram uma disputa territorial no meio das negociações, enfurecendo os sequestradores com várias incursões mal feitas. Como havia reféns americanos envolvidos, a CIA, o FBI e a inteligência militar dos Estados Unidos foram chamados, e também brigamos entre nós. Ao final, os sequestradores haviam estuprado e matado vários reféns, houve o 11 de setembro, e o Abu Sayyaf foi associado ao Al-Qaeda. Quando a crise foi encerrada com uma orgia de tiros em junho de 2002, dos Palmas se tornará oficialmente o maior fracasso de minha vida profissional. Chamar aquilo de desastre seria gentil, se é que você me entende. Mas fracassos plantam as sementes de sucessos futuros, e nosso fracasso nas Filipinas não foi exceção. Se a calamidade em Dos Palmas me ensinou alguma coisa, foi que todos nós ainda estávamos sofrendo sob a noção de que a negociação era uma luta física com o objetivo de exaurir o oponente até a submissão, esperar o melhor e nunca desistir. Como minha decepção com Dos Palmas me obrigou a um acerto de contas com nossas técnicas fracassadas, examinei a fundo as mais novas teorias de negociação, algumas ótimas, outras completamente desatinadas. Então me deparei com um caso em Pittsburgh que mudou para sempre o meu olhar sobre a dinâmica interpessoal das conversas em uma negociação. A partir das cinzas de Dos Palmas, aprendemos uma lição que mudaria o modo de o FBI negociar sequestros. Aprendemos que negociação era persuadir, não submeter, cooptar, não derrotar. Mais importante, aprendemos que uma negociação bem-sucedida levava seu interlocutor a fazer o trabalho por você e a sugerir ele próprio a solução para o impasse. Isso envolvia dar a ele a ilusão de controle, enquanto você, na verdade, era quem definia o rumo da conversa. Chamei a ferramenta que desenvolvemos de pergunta calibrada ou aberta. O que ela faz é remover a agressividade dos diálogos, reconhecendo o outro lado de maneira aberta, sem resistência. Isso permite introduzir ideias e pedidos sem parecer insistente. Permite cutucar. Explicarei em detalhes mais adiante, mas por hora basta dizer que é tão simples quanto suprimir a utilidade da afirmação. Você não pode ir embora e transformá-la em uma pergunta. O que você espera alcançar indo embora? Não tente negociar no meio de um tiroteio. No momento em que cheguei a Manila para o sequestro em Dos Palmas, fui enviado para a região de Mindanao, onde as forças filipinas estavam despejando balas e foguetes no complexo hospitalar onde o pessoal do Abu Sayyaf e os reféns estavam encurralados. Aquele não era o lugar para um negociador, porque é impossível iniciar um diálogo no meio de um tiroteio. Então as coisas pioraram. Quando acordei na manhã seguinte, soube que durante a noite os sequestradores haviam reunido os reféns e fugido. A fuga foi o primeiro sinal de que aquela operação seria um desastre e de que as forças filipinas não eram um parceiro confiável. Em interrogatórios depois do episódio, soubemos que, durante um cessar-fogo, o militar recolheu uma maleta dos criminosos no hospital. Não muito tempo depois disso, todos os soldados posicionados na parte de trás do hospital foram convocados para uma reunião. Coincidência ou não, os bandidos escolheram esse momento para escapar. 2 semanas depois, no dia da independência das Filipinas, a situação definitivamente saiu do controle. Abu Sabaya, lembra-se dele, anunciou que iria decapitar um dos brancos se o governo não suspendesse a caçada humana até o meio-dia. Sabíamos que isso significava um dos americanos, previmos que seria Guilherme Sobero. Na ocasião, não tínhamos nenhum contato direto com os sequestradores. Nossos parceiros nas forças filipinas haviam designado um intermediário que sempre esquecia de nos informar sobre suas conversas telefônicas com os sequestradores. Ele também esquecia de gravar essas ligações. Tudo que podíamos fazer era enviar mensagens de texto nos oferecendo para marcar uma hora para conversar. O que acabou acontecendo foi que, pouco antes do prazo final de meio-dia, Sabaya e um membro do gabinete presidencial filipino tiveram uma conversa em um programa de entrevistas no rádio, e o governo cedeu à exigência de Sabaya de nomear um senador malásio como negociador. Em troca, Sabaya concordou em não matar um refém. Mas era tarde demais para desfazer essa atmosfera de confronto, desconfiança e mentiras. Naquela tarde, os reféns ouviram Sabaya gritar ao telefone, mas isso era parte do acordo. Isso era parte do acordo. Logo depois, o Abu Sayyaf decapitou Guilherme Sobero, e como se não bastasse, capturou mais 15 reféns. Nenhuma peça importante dessa negociação estava sob nosso controle. Acrescente-se a isso o fato de os Estados Unidos estarem bastante desinteressados, apesar do assassinato de Sobero, e então voltei para Washington. Parecia haver pouco que eu pudesse fazer. E aí o 11 de setembro mudou tudo. Antes um grupo terrorista menor, o Abu Sayyaf foi de repente associado à Al-Qaeda. E então uma repórter da TV filipina chamada Arlene Dela Cruz entrou no acampamento do Abu Sayyaf e gravou um vídeo em que Sabaya insultava os missionários. Os americanos Martin e Gracia Bullion, tão emaciados que pareciam sobreviventes de um campo de concentração. O vídeo chegou à mídia americana como um estrondo. De repente, o caso se tornou prioridade do governo dos Estados Unidos. Há sempre uma equipe do outro lado. O FBI me mandou de volta. Agora, meu trabalho era assegurar um acordo. Tudo ganhou enorme importância. Alguns de meus contatos relataram que o diretor do FBI, Robert Miller, estava informando pessoalmente ao presidente George W. Bush toda manhã o que fazíamos. Quando o diretor Miller apareceu na embaixada dos Estados Unidos em Manila e fui apresentado a ele, uma expressão de reconhecimento surgiu em seu rosto. Foi um momento muito gratificante. Mas nem todo o apoio do mundo funciona quando o time do outro lado é disfuncional. Se seus esforços de negociação não chegam à equipe por trás do seu interlocutor, você tem um acordo baseado em esperança. E esperança não é uma estratégia. Uma das coisas que não avaliei bem na época foi que houve uma mudança de negociador entre os sequestradores. Sabaya fora substituído. Em um sequestro anterior, meu chefe, Gary Noesner, havia me alertado sobre um ponto importante. Uma mudança desse porte do outro lado quase sempre sinalizava que os sequestradores pretendiam assumir uma linha mais dura. Na época, não percebi o que isso significava. Sabaya assumiria o papel de romper o acordo se não estivesse mais à frente. Nossa nova estratégia foi comprar a libertação dos Bullion. Embora oficialmente os Estados Unidos não paguem resgates, um doador dispôs se a pagar $300 mil. O novo negociador do Abu Sayyaf concordou com a libertação. A entrega do resgate foi um desastre. Os sequestradores decidiram que não libertariam os Bullion, ou melhor, Sabaya, que era fisicamente responsável pelos reféns, recusou-se a soltar. Eles fizeram um acordo paralelo, o que não sabíamos, e este fracassara. O novo
Negociador, agora constrangido e de péssimo humor, protegeu-se alegando que faltavam $600 no pagamento. Ficamos confusos. $600? Vocês não vão liberar os reféns por causa de $600? E tentamos argumentar que, se estava faltando dinheiro, o entregador devia ter roubado uma parte. Mas não tínhamos construído uma dinâmica de confiança e cooperação que pudesse nos apoiar. Os $300 mil já tinham sido entregues, estávamos de volta às mensagens de texto raramente respondidas. O desastre em câmera lenta culminou 2 meses, depois com um resgate, fracassado. Uma equipe de scout rangers filipinos que caminhava na floresta deparou com o acampamento do Abu Sayyaf, ou pelo menos foi o que disseram. Mais tarde, soubemos que outra agência do governo lhes dera a pista. Essa outra agência do governo não nos dissera a localização por quê? Por quê? Por quê? Isso é algo que nunca entenderei. Os scout rangers formaram uma linha ao longo de uma fileira de árvores acima do acampamento e abriram fogo indiscriminadamente. Gracia e Martin estavam cochilando em suas redes quando começou a chover bala. Ambos saíram das redes e rolaram morro abaixo tentando se proteger. Mas quando uma saraivada de balas dos Rangers os atingiu, Gracia sentiu algo queimar a coxa direita. Em seguida, viu que Martin cambaleava. Minutos depois, após a fuga dos últimos rebeldes, o esquadrão filipino tentou tranquilizar Gracia dizendo que seu marido estava bem, mas ela balançou a cabeça. Após um ano em cativeiro, não tinha tempo para fantasias. Gracia sabia que Martin havia morrido, e estava certa. Ele fora atingido no peito 3 vezes por fogo amigo. No fim, a suposta missão de resgate matou 2 dos 3 reféns ali naquele dia. Uma enfermeira filipina chamada de Bora Yap também morreu. O peixe grande, Sabaia, escapou e viveu mais alguns meses. Do começo ao fim, a missão de 13 meses foi um completo fracasso, um desperdício de pessoal e dinheiro. Quando me sentei no escuro em casa, alguns dias depois, desanimado e exausto, eu sabia que algo tinha que mudar. Não podíamos deixar que isso acontecesse de novo. A morte dos reféns significava que teríamos que encontrar uma nova maneira de negociar. Comunicar, escutar e falar, tanto com nossos inimigos como com nossos amigos. Não para melhorar a comunicação, no entanto. Não, tínhamos que fazer isso para vencer. Evite um confronto. Meu retorno aos Estados Unidos foi um momento de muita reflexão. Questionei parte do que fazíamos no FBI. Cheguei a duvidar de nossa eficácia. Se o que sabíamos não era suficiente, tínhamos que melhorar. O verdadeiro empurrão veio quando eu, já nos Estados Unidos, estava analisando dados sobre o caso, muitos dos quais não chegaram a nós em campo, no calor das negociações. Em meio à pilha de informações, havia um fato que me deixou absolutamente perplexo. A voz de Martin Bunyan tinha sido ouvida por acaso em um telefonema para alguém. Como assim? Me perguntei. O que em nome de Deus, nosso refém estava fazendo falando ao telefone sem que soubéssemos? E com quem ele estava falando? Existe apenas um motivo para um refém ter acesso a um telefone: fornecer prova de vida. Alguém mais estava tentando resgatar os Bunyan. Descobriu-se que alguém a serviço de um político filipino corrupto vinha fazendo uma negociação paralela para libertar os Bunyan. O objetivo dele era se destacar aos olhos da presidente Arroyo. Mas não foi tanto esse cara agindo pelas nossas costas que me incomodou. Como já ficou bem claro, havia um monte de coisas acontecendo às escondidas. O que realmente me chateou foi que esse otário, que não era um negociador de reféns treinado pelo FBI, conseguirá algo que eu não fora capaz de obter. Ele conseguirá falar com Martin Bunyan ao telefone. De graça. O êxito desse político corrupto, onde havíamos falhado, era uma espécie de metáfora para tudo o que havia de errado com nossa mentalidade unidimensional. Além de nossos problemas com as forças filipinas. O grande motivo pelo qual não tivemos nenhuma influência efetiva sobre os sequestradores e reféns foi a nossa mentalidade olho por olho. Nessa visão de mundo, se ligássemos para os bandidos, estaríamos pedindo alguma coisa. E se eles nos entregassem o que pedíamos, teríamos que dar algo em troca. E então, como tínhamos certeza de que os Bunyan estavam vivos, nunca nos preocuparíamos em ligar e pedir uma prova devida. Temíamos o peso da dívida. Se fizéssemos um pedido e eles concordassem, ficaríamos devendo. Não pagar uma dívida era arriscar-se a uma acusação de má-fé na negociação, e agir de má-fé em sequestros leva à morte de pessoas. É claro que não pedimos aos sequestradores para falar diretamente com o refém, porque sabíamos que eles diriam não, e temíamos ficar constrangidos. Esse temor era um grande defeito em nossa mentalidade de negociação. Há algumas informações que você só consegue por meio de interações diretas e prolongadas com seu interlocutor. Também precisávamos de novas maneiras de obter elementos sem precisar pedir. Era necessário refinar um pedido com algo mais sofisticado do que perguntas fechadas cujas respostas eram sim ou não. Foi quando percebi que o que víamos fazendo não era comunicação. Era flexão verbal. Queríamos que eles vissem as coisas pelo nosso ponto de vista, e eles queriam que as víssemos do deles. Se você permite que essa dinâmica se instale no mundo real, a negociação é rompida e as tensões explodem. Esse ethos permeava tudo o que o FBI estava fazendo. Tudo era confronto. E isso não funcionava. Nossa abordagem a perguntas de prova de vida incorporava todos esses problemas. Na época, obtínhamos a prova de que nossos reféns estavam vivos por meio de perguntas cujas respostas só eles poderiam saber. Questões no estilo segurança de computador, como qual é o nome do primeiro cachorro de Martin, ou qual é o segundo nome do pai de Martin. No entanto, esse tipo de pergunta tinha muitas falhas. Em primeiro lugar, tornará-se mais ou menos uma marca registrada das polícias no mundo dos sequestros. Quando uma família começa a fazer uma pergunta desse tipo, é quase certo que há policiais na retaguarda. E isso deixa os sequestradores muito nervosos. Além desse foco de tensão, há o problema real de que responder a perguntas assim exigia pouco esforço, se é que exigia algum. Os bandidos obtêm a resposta e a dão a você na hora, porque é fácil demais. Pá, pá, pá. É tudo tão rápido que você não ganha nenhuma vantagem tática, nenhuma informação útil, nenhum esforço da outra parte em direção a um objetivo útil para você. E toda negociação, quando bem feita, deve reunir informações que confiram a seu interlocutor um resultado que trabalhe a seu favor. O pior de tudo é que os bandidos sabem que lhe deram algo, uma prova de vida, que desencadeia toda uma genética de reciprocidade humana. Quer gostemos de reconhecer isso ou não, uma regra universal da natureza humana, em todas as culturas, é que, quando alguém lhe dá algo, espera receber algo em troca. Você não receberá mais nada enquanto não retribuir. Não queríamos desencadear toda essa história de reciprocidade justamente porque não queríamos dar nada. Então, o que aconteceu? Todas as nossas conversas se transformaram em confrontos estáticos entre duas partes que queriam extrair algo uma da outra, mas não queriam dar nada em troca. Não nos comunicávamos por orgulho e medo. Foi por isso que fracassamos, enquanto bobalhões como esse político filipino entraram de qualquer maneira e conseguiram aquilo de que precisávamos tão desesperadamente. Ou seja, comunicação sem reciprocidade. Perguntei a mim mesmo, como diabos nós podemos fazer isso? Suspenda a descrença. Enquanto eu estava queimando os miolos para entender como esse político barato conseguirá pôr Martin Bunyan no telefone e nós não. O FBI de Pittsburgh apareceu com um caso de sequestro. Meu parceiro Chunk me trouxe as fitas de gravação do caso porque achou divertido. Era o seguinte: um traficante de drogas de Pittsburgh sequestrara a namorada de outro traficante de Pittsburgh. E sabe-se lá por que motivo. O traficante que era a vítima recorreu ao FBI para pedir
Ajuda. Ir ao FBI parecia algo meio contrário aos interesses desse cara, sendo ele um traficante e tudo mais, mas ele decidiu agir assim porque, não importa quem você seja, quando precisa de ajuda recorre ao FBI, certo? Nas fitas, nossos negociadores de reféns estão passeando com esse traficante enquanto ele negocia com o outro. Normalmente, orientaríamos o cara a fazer uma pergunta de prova de vida irretocável, como: qual era o nome do ursinho de pelúcia da namorada quando ela era pequena? Mas naquele momento o traficante ainda não havia sido preparado para fazer a pergunta correta. Então, no meio da conversa com o sequestrador, ele soltou esta: ei, cara, como vou saber se ela está bem? E a coisa mais engraçada aconteceu. O sequestrador ficou em silêncio durante 10 segundos. Estava completamente desconcertado. Em seguida, ele disse, em um tom de voz muito menos agressivo: bem, eu ponho ela ao telefone. Fiquei perplexo porque aquele traficante sem nenhum treinamento conseguiu uma vitória fenomenal na negociação. Levar o sequestrador a se oferecer para pôr a vítima ao telefone é algo incrível. Foi quando tive meu momento de revelação e percebi que essa era a técnica que eu procurava. Em vez de fazer uma pergunta fechada com uma única resposta correta, ele enunciara uma pergunta aberta, mas calibrada, que forçou o outro cara a fazer uma pausa e pensar sobre como resolver o problema. Pensei comigo mesmo que aquilo era perfeito. Uma pergunta natural e normal, não um pedido. Foi uma pergunta: como? E como? Engaja porque pede ajuda. O melhor de tudo é que ele não fica devendo nada ao sequestrador. O cara é que se oferece para pôr a garota ao telefone. Ele pensa que é uma ideia dele. O sequestrador acredita que está no controle. E o segredo de obter a vantagem em uma negociação é dar ao outro lado a ilusão de controle. A genialidade dessa técnica foi bem explicada pelo psicólogo Kevin Dutton em seu livro Split Second Persuasion. Ele fala sobre o que chama de descrença, uma resistência ativa ao que o outro lado está dizendo, uma completa rejeição. Geralmente é o ponto de partida de uma negociação. Se você nunca sai dessa dinâmica, acaba gerando confrontos, em que cada lado tenta impor seu ponto de vista. Temos então dois cabeças, duras batendo um contra o outro, como em duas palmas. Mas, se você consegue fazer o outro lado renunciar à descrença, pode levá-lo aos poucos para o seu ponto de vista com a energia dele, da mesma forma que a pergunta do traficante levou o sequestrador a se oferecer para fazer o que o traficante queria. Não se trata de persuasão direta. Em vez disso, você transporta o interlocutor para suas ideias. Como diz o ditado, a melhor maneira de andar a cavalo é ir na mesma direção que ele. Nosso trabalho, como agentes de persuasão, é mais fácil do que pensamos. Não se trata de fazer os outros acreditarem no que dizemos, e sim levá-los a parar de desacreditar. Quando alcançamos isso, metade do jogo está ganha. A descrença é o atrito que mantém a persuasão sob controle, diz Dutton. Sem ela, não haveria limites. Dar a seu interlocutor a ilusão de controle, fazendo perguntas calibradas, pedindo ajuda, é uma das ferramentas mais potentes para suspender a descrença.